Bom, você enfermeiro, enfermeira, estudante de enfermagem, técnico de enfermagem, sabe que uma das coisas que você mais faz na sua prática de enfermagem são aplicar medicamentos. Mas você sabia que esse medicamento ele tem que ser aprazado, tem que ser colocado um horário específico para você realizá-lo. E quem faz isso é um enfermeiro. Nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo como fazer um aprazamento de medicamentos de forma precisa e também não perder algumas informações que muita gente por aí anda perdendo. Então já clica no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Pega aí o seu café ou chá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Enfermagem Total. Fala enfermagem, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou enfermeiro, professor de enfermagem, estou na enfermagem há mais de 12 anos e hoje vou falar de aprazamento de medicamentos com vocês. Essa é uma das atividades principais quando a gente pensa em trabalho colaborativo entre a enfermagem e outras profissões, no caso aí a profissão do médico. E a gente faz isso com muita frequência. E tem que tomar cuidado com algumas coisas muito específicas que podem dar um problemão lá na frente para o seu paciente, tá? Então é justamente isso hoje que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo. Para a gente iniciar essa aula com tudo, não esquece de clicar no botão gostei aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho, é claro, para não perder nada aqui que eu postar. Vamos lá. Vamos começar falando sobre tipos de ação de enfermagem, tá? Isso é algo essencial que passa desapercebido aí por muitas coisas, tá? Kamitsuru, ela sugere um modelo tripartite da prática de enfermagem. Ou seja, ela pressupõe para a gente, ela traz para a gente que a enfermagem participa de 3 momentos em suas ações de enfermagem. A primeira é através dos diagnósticos de enfermagem, que trazem para a gente intervenções. Então, quando o enfermeiro realiza ali diagnósticos de enfermagem, para cada diagnóstico de enfermagem, ele vai traçar uma meta, e essa meta ela tem que ser cumprida, ela tem que ser atingida através de intervenções de enfermagem, ações de enfermagem que vão fazer com que a gente chegue a atingir essa meta. Nós também temos os cuidados, os protocolos institucionais, que basicamente vão trazer para a gente cuidado básico para o paciente. Então a gente tem o protocolo, por exemplo, de pressão arterial. Isso está dentro de uma ação de enfermagem, mas é um cuidado básico, né? O banho no leito. Isso é prescrito pelo profissional enfermeiro, mas é um cuidado básico, um protocolo institucional, um cuidado institucional. Então a enfermagem também participa desses protocolos institucionais. E também os diagnósticos médicos. O diagnóstico médico ele vai gerar para a enfermagem tratamentos e intervenções colaborativas. Esses tratamentos, essas intervenções colaborativas são realizadas pela enfermagem, por mais que tenha sido o médico que tenha prescrito isso, tá? E não apenas diagnósticos médicos, mas também nós temos outras formas de ações de enfermagens colaborativas. É o caso, por exemplo, de uma solicitação da fisioterapia, uma solicitação da nutrição, tá? Apesar de ser uma prescrição, digamos assim, do fisioterapeuta, do médico, da nutricionista, da terapeuta ocupacional, mas quem realiza esse cuidado na prática é a enfermagem. Bom, mas vamos focar aqui na prescrição médica, que é o foco desse vídeo, é fazer o aprazamento de prescrição médica. A prescrição médica é um procedimento rotineiro para enfermagem, ele é complexo e que tem, via de regra, validade de 24 horas. Então, todo dia, a prescrição médica, assim como a prescrição de enfermagem, aquela folha de sai, tem que ser realizada diariamente, uma vez a cada 24 horas ou dentro de 24 horas. Por que é um procedimento complexo? Por que eu estou falando isso? Pois você colocar medicamentos que interagem entre si juntos podem trazer problemas muito graves para o paciente. Isso seriam as interações medicamentosas ou eventuais dosagens superiores ou menores que as seguras. O que é uma interação medicamentosa, né? Segundo tuitou, eu sei, no artigo em 2005, né? Ele não tuitou, ele realmente publicou. A interação medicamentosa é um efeito modificado por outra medicação, que acabaram, ou alimentos também podem ser, né? E essa modificação ela pode ser o aumento ou a diminuição do efeito, né, desse medicamento
que foi tomado anteriormente. Então, se você toma 2 medicamentos, ou se você recebe, no caso do paciente, 2 medicamentos que se anulam ou que se potencializam juntos, isso é um problema, né? Um problema de segurança aí para esse paciente. Então, isso é função de quem? Do enfermeiro. O enfermeiro que faz esse aprasamento da prescrição médica. Então, a gente tem que saber exatamente quando esses medicamentos devem ser dados para que não haja essa interação medicamentosa e também que haja conforto para o paciente. 2 da manhã, 4 da manhã ficar tomando medicamento, levanta para tomar comprimido para dormir, né? Tipo, tem até aquela piada, né? Tipo, meia-noite, porque você está me acordando? Pô, precisa tomar seu comprimido para dormir. Você já estava dormindo, sabe? Então, é justamente para evitar essas coisas. O ato de aprazar medicamentos consiste em estipular horários definidos onde os medicamentos de um paciente deverão ser administrados e deve considerar, como eu já disse anteriormente, costume do paciente. Então, o paciente já toma o AS todo dia às 9 da manhã. Por que você vai mudar, só pelo fato de ele estar no hospital, que ele tem que tomar às 8? Não, segue às 9. Vai interferir em alguma coisa? Se for, aí tudo bem. Mas se não vai interferir em nada, não faz o menor sentido ficar mudando isso à toa. Tem que considerar também o bem-estar do paciente. Então, evitar os horários de descanso. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Tem a piada que rola na internet. Acorda, seu João, 2 da manhã para tomar o seu remédio para dormir. Não faz o menor sentido isso. E possíveis interações medicamentosas. É função do enfermeiro se responsabilizar e se atentar a isso. O aprazamento é um procedimento privativo, não delegável. Então, você, enfermeiro, você, enfermeira, não pode delegar para o técnico de enfermagem estar aprazando medicamentos. Você é técnico de enfermagem, não aceite quando seu enfermeiro delegar isso. Por que que é delegável, Fabio? Por que que não é delegável, né? Por que que é privativo? Lá no decreto 94.406 de 87, lá no artigo 8, eu até escrevi aqui na tela para mim, onde está falando das funções privativas do enfermeiro, né? Essa é basicamente o decreto que fala das profissões de enfermagem, né? Das profissões da área da enfermagem, e está dizendo que cada profissão pode ou não. E aí lá atrás, quais são as funções privativas do enfermeiro? Lá atrás, no inciso H, que o cuidado de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas são privativos do enfermeiro. O ato de você aprazar exige um conhecimento científico sobre as medicações, sobre as interações medicamentosas e também exige a decisão, né, ou a capacidade de tomar decisões imediatas, ou seja, fazer essas alterações. Então, é uma atividade tão complexa, então é função privativa do enfermeiro. Então, é justamente por isso que é privativa do enfermeiro. E um outro detalhe é que ele sempre deve ser assinado e carimbado pelo enfermeiro, tá? Então, se você utiliza papel, claro, no computador tu não vai carimbar como está a tela do computador, mas se você utiliza ainda papel e caneta aí na sua instituição, carimbo e assinatura em todo o aprazamento. Falando aqui um pouquinho rapidamente sobre isso, por que é complexo você conseguir adequar os horários do paciente junto com os horários domiciliares, junto com bem-estar e conforto, junto com a questão do aprazamento? Por isso, muitas instituições, né, visto que é complexo, por ser complexo, algumas instituições elas preferem ter um sistema de horário padronizado. Então, o paciente toma medicamento 3 vezes ao dia, a cada 8 horas. Então, vai tomar sempre às 8 da manhã, às 4 da tarde e à meia-noite. Independentemente do que seja, independentemente da interação. Isso é muito perigoso, né? Veja aí como eu acabei de falar, né? Você precisa levar isso em consideração. E muitas instituições, para facilitar o trabalho de enfermagem, concordo, por um lado, mas isso tem que ser respeitado também, essa questão da individualidade do indivíduo e da individualidade das medicações, para que a gente tome devidos cuidados para aí não acarretarem problemas. Por isso que eu trouxe para vocês aqui um exemplo de aprazamento e a gente vai fazer juntos. Vamos partir do princípio que nessa instituição em que estamos aprazando, estamos trabalhando juntos aqui, eu e você vamos aprazar juntos essa prescrição médica. E aqui na nossa instituição, anota aí no papelzinho os horários padrão nosso. Uma vez ao dia é sempre 10 horas da manhã, de 12 em 12 horas, 2 vezes ao dia, é sempre 10 e 10 horas da noite. Medicamentos a cada 8 horas, de 8 em 8, são 3, 2 e 10 da noite.
Medicamentos de 6 em 6 horas é 6, meio-dia, 6 horas da tarde e meia-noite. Medicamentos de 4 horas, de 4 em 4 horas são 10, 2, 18, 22 e 2. E medicamentos a cada 2 horas são sempre nos horários pares. Então, 2 da tarde, 2, 4 horas da tarde, 6 da tarde, 8, 10, meia-noite, 2 e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Dieta oral, né? Sempre a prescrição médica começa com as dietas, tá? Então, a dieta geral oral. Soro fisiológico de 500 com cálcio, 10 ml, mais magnésio, 20 ml. Claro, na prescrição médica vida real, tem que vir a concentração do cálcio, tá? Cálcio, tipo magnésio, 19,1%, tal. Aqui eu desconsiderei porque tinha uma questão da linha que não cabia, tá? Então, foi meio que por isso que eu acabei não colocando, mas cálcio, aquele que você tem disponível na unidade, mais magnésio, de 8 em 8 horas. Então, aqui, segundo o horário padronizado da nossa instituição, vai ser às 6 da manhã, às 14 horas e às 10 da noite. Rocefin, com um sorinho de 100, de 8 em 8 horas também. Legal, segundo nossa instituição aqui, 6, 14 e 22. Ranitidina, de 6 em 6 horas. Segundo nossa instituição aqui, então 6, meio-dia, 18 e 24. Ibuprofeno via oral de 12 em 12 horas. Segundo a nossa instituição aqui, 10 da manhã e 10 da noite. E inalação, né, com ipiatropa e fenofterol a cada 2 horas. Então, a gente vai, sei lá, suponhamos que é 2 horas da tarde, agora, então a gente vai colocar aqui as 16, 18, 20, 22, 24, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Massa. Terminamos o aprazamento. É isso que você vai fazer na prática. Certo? Se você respondeu certo para a minha pergunta, temos um problema aqui. Porque existem duas medicações que interagem entre si aqui. Ou duas coisas que interagem entre si. Não necessariamente o medicamento. O cálcio e o Rocefin, eles interagem. Tá? Então, eles não podem ser aplicados juntos pela mesma via. Se esse paciente tem 2 acessos venosos diferentes, beleza, a gente pode manter esse horário, só que eu colocaria aqui bem explícito. No acesso venoso periférico do membro superior esquerdo, né? Você escreveria aqui na frente, que geralmente aqui teria um espaço aqui na frente, tá? Mas aqui eu não tenho. E o Rocefin eu colocaria no acesso venoso periférico do membro superior direito. Se eu tenho essa diferença de acessos, beleza, vou manter os dois no mesmo horário. Se não, o que eu vou fazer? E é o que eu faria, acho que mesmo que o paciente tivesse 2 acessos, para garantir que não houvesse erros. Eu colocaria esse soro no horário padronizado, 6, 14 e 22. E o Rocefin eu colocaria, veja que essa medicação é a cada 8 horas. Então eu colocaria o quê? 4 horas para frente, para deixar exatamente o espaçamento de 4 horas entre as medicações. Então, 6 mais 4, 10. Então eu colocaria aqui 10 horas, 18 horas e 2 horas da manhã. Ai, Fábio, 2 horas da manhã, que horário horroroso. Sim, mas eu estou evitando a morte desse paciente. Eu estou evitando um problema medicamentoso. Tá? A partir do momento que o paciente não precise mais do cálcio ou não precisa mais do Rocefin, beleza, a gente mantém no mesmo horário e vamos embora. Mas eu não vou manter 2 medicamentos que interagem entre si no mesmo horário para que o paciente corra riscos. Tá? E o restante da prescrição ficaria da mesma forma, pois os outros medicamentos, a ranitidina e o ibuprofeno, eles não interagem entre si, eles não têm essa questão de aumentar ou diminuir o efeito dos medicamentos. Bom, se você quer saber o porquê que o Rocefin e o cálcio não podem ser aplicados juntos na mesma via, eu indico você assistir esse vídeo aqui. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre essa interação em detalhes, por que não pode ser aplicado na mesma via e em quais casos pode ser aplicado, né? Se é que existe.
Então fica lá essa dúvida e você assiste lá naquele vídeo. Se você aprendeu alguma coisa nova ou se mesmo se não aprendeu alguma coisa nesse vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, compartilhe esse vídeo lá nos seus grupos do plantão, o grupo do pessoal da faculdade, que eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Ainda mais se você é estudante de enfermagem, aprende aí, ó, melhor treinar, porque isso você vai fazer muito no seu dia a dia. É isso, espero que você tenha gostado e eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui no canal. Até a próxima, tchau, tchau.